Olá! Hoje a gente vai falar sobre marketing de conteúdo. Mais especificamente, vamos mergulhar num roteiro de 4 passos que é, olha, simples, mas super poderoso. É o caminho para garantir que aquele conteúdo que dá um trabalhão para fazer realmente atinja o seu objetivo, sabe? Para começar, uma pergunta que, olha, acho que todo mundo que cria conteúdo já se fez. Por que tanto, mas tanto conteúdo por aí simplesmente não causa impacto? A gente vê artigos, vídeos, posts que parecem ótimos, mas que somem sem gerar uma conversa, sem dar resultado nenhum. É frustrante, né? Você coloca um esforço gigante na criação e, no final, parece que não levou a lugar nenhum. E o mais curioso é que a resposta para isso raramente é a falta de criatividade. O problema, na verdade, está em outro lugar, na falta de um processo claro, de uma estrutura. Sabe, sucesso com conteúdo não é sorte, é método. É o resultado de seguir um sistema que guia cada passo, cada decisão. Então, que processo é esse afinal? Bom, ele se resume a 4 passos que são a base de tudo. Primeiro, definir o objetivo. Segundo, conhecer a audiência. Terceiro, planejar e criar. E por último, mas não menos importante, analisar os resultados. Pensa nisso como nosso mapa. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas. Ok, vamos lá. Passo 1. Definindo o objetivo. E olha, tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Pode até parecer meio óbvio, né? Mas é aqui que a gente constrói o alicerce de toda a estratégia. Tentar criar conteúdo sem um objetivo claro é como sair para navegar sem bússola. A gente fica andando em círculos. Tá, mas o que é exatamente um objetivo de conteúdo? Pensa assim, é a missão daquele post, daquele vídeo. Qual é o trabalho que ele precisa fazer? Antes de sequer pensar num título legal ou no formato, a primeira pergunta tem que ser essa: para que eu estou fazendo isso? E a resposta, ela precisa ser super específica e, o mais importante, tem que dar para medir depois. Vamos ver uns exemplos práticos para ficar mais claro. Um objetivo pode ser algo mais amplo, tipo construir a notoriedade da marca. Ou pode ser algo super focado, como gerar leads para o time de vendas. Ou, quem sabe, impulsionar vendas diretamente. Outras opções, melhorar o engajamento com quem já é cliente. Ou até mesmo educar o mercado sobre um assunto novo. Percebe como cada um desses objetivos vai pedir um tipo de conteúdo totalmente diferente? Beleza, objetivo definido. Agora a gente vai para o passo 2, que é conhecer a audiência. É entender para quem a gente está falando. E aqui tem uma regra de ouro que é muito simples. Conteúdo é feito para alguém, não para todo mundo. Aquela história de tentar agradar gregos e troianos é a receita perfeita para não se conectar de verdade com ninguém. E a ferramenta que a gente usa para isso é a famosa persona. Mas, muito cuidado aqui. Uma persona não é só uma lista de idade, gênero e cidade, não. É muito mais que isso. É um perfil bem detalhado, quase um personagem mesmo que representa o público ideal. Ela é construída com base em pesquisa, em dados reais, para dar um rosto e uma vida para essa audiência. Mas o que faz uma pessoa nascer útil de verdade? É a profundidade. Não adianta só saber a demografia. A gente precisa ir além, entender os objetivos, as motivações dessa pessoa, quais são os desafios, os pontos de dor que ela enfrenta no dia a dia e, talvez o mais importante, onde é que essa pessoa consome informação. É no Instagram? É em blog? É no YouTube? É assim que a mensagem certa vai chegar na pessoa certa e, claro, no lugar certo. Certo. Então, a gente já sabe o que quer alcançar e para quem está falando. Perfeito! Agora é hora de botar a mão na massa. Vamos para o passo 3, planejamento e criação. É aqui que a estratégia sai do papel e começa a virar realidade. Sabe aquela frase famosa? Falhar em planejar é planejar para falhar? Pois é, ela resume perfeitamente essa etapa. Sair criando conteúdo sem um plano é pedir para desperdiçar tempo e dinheiro. Um bom planejamento é o que garante que cada post, cada vídeo, seja intencional e esteja alinhadinho com aquele objetivo que a gente definiu lá no começo. Normalmente, um fluxo de produção bem organizado segue algumas etapas. Tudo começa com a ideação, a pesquisa de tópicos, o famoso brainstorming. Depois vem a escolha do formato ideal, vai ser um post de blog, um vídeo. Isso depende muito de onde a nossa persona está. Aí sim, vem a parte de criação e edição. E por último, um passo que, nossa, muita gente esquece, mas é crucial: a distribuição e a promoção. Não adianta nada fazer um conteúdo incrível e não mostrar para ninguém, certo? E finalmente, chegamos ao 4º passo: analisar os resultados.
Olha, tem um erro muito comum que é achar que o trabalho termina quando a gente aperta o botão publicar. Mas é exatamente o contrário. Na verdade, é aí que começa uma das fases mais importantes, que é a do aprendizado. E essa análise tem, digamos, duas caras. De um lado, a gente tem as métricas de desempenho, sabe? Os números, os dados. Eles mostram, preto no branco, se o objetivo foi atingido ou não. Do outro lado, a gente tem o feedback da audiência, os comentários, as mensagens, as conversas. Esses são os insights que explicam o porquê por trás dos números. É isso que mostra onde a gente pode melhorar. E é aqui que tudo faz sentido, que as peças se encaixam. Dá uma olhada nesse gráfico, por exemplo. Vamos supor que o objetivo era gerar leads. Olhando rápido, o conteúdo A trouxe mais tráfego, parece ótimo, né? Mas o conteúdo B foi o que teve a maior taxa de conversão. Ou seja, ele foi no mais bem-sucedido para aquele objetivo. A análise sempre tem que ser feita olhando para o objetivo que a gente definiu lá no início. Agora, atenção para o ponto talvez mais importante de tudo isso. Esses 4 passos, eles não são uma linha reta com começo, meio e fim. Não mesmo. O verdadeiro poder desse método todo está em enxergar isso não como um processo, mas como um ciclo. Um ciclo que não para. O que a gente aprende lá na análise do passo 4 não é um ponto final. Pelo contrário, é o combustível para começar o próximo ciclo. Os dados, o feedback, tudo isso serve para refinar o próximo objetivo, para entender melhor a audiência, para planejar melhor da próxima vez. Cada volta deixa o processo todo mais inteligente, mais eficaz. É um ciclo de melhoria contínua. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Com essa estrutura toda em mente, qual é o objetivo, o único e mais importante objetivo para o próximo conteúdo a ser criado? Ter essa resposta bem clara na cabeça é, sem dúvida, o primeiro e o mais poderoso passo para quebrar aquele ciclo de criar e não gerar impacto nenhum.